Em Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 até o 9, está escrito: Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Os fariseus, eles haviam aproximado-se do Senhor Jesus para tentá-lo, para fazê-lo cometer pecado em suas palavras, para então o acusarem e o condenarem. Eles perguntaram se era lícito a um homem em, em repudiar a sua mulher por qualquer motivo, porque eles se divorciavam de suas esposas por qualquer motivo. Se eles não a quisessem mais, eles davam carta de divórcio e as mandavam embora. O Senhor Jesus Cristo, em sua sabedoria, justiça e verdade, usou as Sagradas Escrituras para responder à pergunta deles. É aqui que Cristo mostrou no versículo 4 que Deus ele fez o homem e a mulher e os fez macho e fêmea. Os corpos do homem e da mulher, eles mostram que ambos foram feitos para estarem juntos um do outro e unidos também, e não separados e longe um do outro. E também Cristo mostrou que o Pai, ele ordenou isto: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. O que o mestre ele quis mostrar é que Deus ele fez o homem e a mulher para estarem juntos, e ele deu uma ordem específica para que eles se unam. Não. Isso é tanto em um sentido espiritual e mental, como também em um sentido carnal. O Senhor Jesus ele mostrou que quando um homem se une a uma mulher em corpo, pô, ele se faz uma carne com aquela mulher. E, portanto, mesmo se ele se divorciasse dela, ele ainda continuaria sendo uma mesma carne que aquela mulher. Né? O que isso mostra é que o casamento ele deve durar para sempre e não terminar em divórcio. E por isso também aqui Cristo ele diz que não se deve não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Os fariseus então, por causa de uma interpretação dele acerca das palavras de Moisés, perguntaram: então por que Moisés mandou escrevermos carta de divórcio isso e repudiarmos? Então Cristo ele corrigiu a interpretação deles, dizendo que Moisés permitiu o que Moisés estava dizendo para os fariseus por meio do livro de Deuteronômio não eram ordens para esse divórcio das esposas, mas lhes dando instruções do que fazer se algum deles quisesse se separar de sua mulher. Cristo esclareceu que o motivo pelo qual Moisés permitiu o divórcio não é porque isso era a vontade de Deus. Ele permitiu por causa da dureza dos corações deles. Se aqueles homens pensassem em se divorciar e quisessem isso, eles não iriam mudar de ideia. Eles buscavam separar suas esposas e as deixavam, mesmo se elas não tivessem lhe dado motivos para eles se separarem delas. Se você não sabe ainda, um coração duro, a Bíblia é uma figura de linguagem que compara uma mente que dificilmente muda o que pensa e o que sente a um barro endurecido que dificilmente muda de forma para ser conforme a vontade do oleiro. Cristo mostrou no versículo 8 que ao princípio não foi assim. Moisés ele permitiu o divórcio, porém a vontade de Deus no princípio é que o casamento entre o homem e a sua mulher dure para sempre. Porque conforme a Bíblia mostra em Gênesis capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Ó. E esse versículo também se aplica às mulheres. Não é bom que a mulher esteja só.
E no versículo 9, o Senhor Jesus entregou uma revelação importante de que qualquer que divorciasse sua esposa, ou então qualquer que divorciasse de seu marido, a não ser por causa de fornicação, isto é, imoralidade sexual, que nesse contexto fala especificamente do adultério, tal pessoa cometeu adultério contra o seu cônjuge e fez o seu cônjuge também cometer adultério. E se alguém casar-se com a pessoa que divorciou-se por motivos inválidos, tal pessoa também cometeu adultério. A Bíblia ela mostra na Epístola aos Hebreus isto. No capítulo 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus o julgará. O livro de Apocalipse ele revela que os fornicadores serão lançados no lago de fogo. Se você que está a me ouvindo é uma pessoa que cometeu adultério, por meio da infidelidade, por meio de uma amante ou um amante, ou então por meio do divórcio injusto, ou então por um casamento ilícito, casando-se com alguém que se separou ou de seu cônjuge por motivo inválido, saiba que ainda há esperança para você ser salvo. O que você precisa fazer é isto. Arrependa-se de seus pecados. Ore ao Senhor Jesus Cristo e peça que Ele perdoe a você e te purifique de toda injustiça. E depois disso, tome atitudes necessárias. Se você tem um amante, uma amante, deixe-o, desligue-se dele, afaste dele e evita-o. Ore para que o Senhor ponha no coração do seu cônjuge a disposição em te perdoar e continuar junto de ti. Então confesse ao seu cônjuge de que você o traiu, que você adulterou e peça que ele lhe perdoe, ele lhe dê uma nova chance. Se você cometeu adultério por meio de um divórcio injusto, então se ainda há esperança de você ficar junto outra vez seu ex-cônjuge, então procure-o, busque reconciliar-se verdadeiramente com ele. E sejam ambos decididos a tomarem atitudes diferentes, a tomar atitudes necessárias para que o vosso casamento seja diferente do que ele era e para que ele dure para sempre. Que ambos neguem a si mesmos, orem ao Senhor Deus, leiam a Bíblia Sagrada e pratiquem as palavras dela, mesmo se vocês não quiserem fazer essas coisas por causa da vossa vontade pecaminosa que é gerada pela vossa natureza humana. Se você cometeu adultério por meio de um casamento ilícito, casando-se com alguém que se divorciou por motivo inválido, então eu digo, fale com o seu cônjuge e separe e divorcie-se dele. Neste caso, o divórcio não é pecado. Eu posso fazer isso, desligue-se dele e evite-o. E se você gerou filhos com essa pessoa, sustente aos seus filhos. Porém, evite a mãe ou o pai biológico deles. Para você não voltar a ter um relacionamento conjugal, ou sexual e romântico com aquela pessoa. Para você não pecar outra vez. Se você que está me ouvindo é uma pessoa que casada, não adulterou ou contra o seu cônjuge de alguma maneira, mas você quer separar-se dele por motivos que não convém, eu lhe digo, arrependa-se dessa tua má vontade, para que você não peque por ela. Valorize ao seu cônjuge, dedique-se a ele, cuide dele, procure ele ver as suas qualidades e lembre-se dos motivos pelos quais você amou essa pessoa, os motivos pelos quais você a quis e casou-se com ela. Isso pode te ajudar a te motivar a permanecer fiel a ela e a continuar amando e ficando voluntariamente ao lado dela. E se por acaso ela não é uma boa pessoa, ore por ela para que o Senhor Jesus transforme ela em uma nova, uma pessoa melhor, uma pessoa que reflita a imagem dele.
Se por acaso quem quer divorciar-se não é você, mas o seu cônjuge, então eu lhe digo, ore para que o Senhor dê arrependimento a essa pessoa, para que ela mude de ideia e permaneça casada contigo. E busque você ser um cônjuge fiel, é o, é o bom, amoroso e agradável, para que o seu marido ou sua esposa queira estar junto de você. Se por acaso você que está me assistindo é uma pessoa solteira e após ouvir essa mensagem considera que é melhor não casar, eu lhe digo que não pense assim, porque a vontade de Deus para a maioria das pessoas é que elas se casem. O Pai ordenou: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. A maioria dos homens e das mulheres no mundo devem casar, porque Deus ele quer isto, pois não é bom ao homem nem à mulher estarem só. E falando mais sobre essa parte solteiro, no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 10 ao 12 está escrito: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Os discípulos, após saberem que eles não podiam iam separar de suas esposas por qualquer motivo e casarem-se com outras, eles consideravam que era melhor não se casarem com alguma mulher. Cristo, porém, mostrou que são poucas as pessoas, na verdade, que podem viver solteiras elas para sempre. Por quê? Foram poucas a quem o Pai concedeu o poder de controlar muito bem aos seus próprios corpos, para permanecerem como estão. Porque, como você já sabe, a solidão ela não faz bem. Hein? Se você considera que o celibato é melhor do que o casamento, saiba, no celibato não há prazer sexual, não há amor romântico, não há a alegria de ter uma esposa ou um marido, nem a alegria de ter filhos biológicos. O que há é tempo, muito tempo, para servir a Deus, para orar, se dedicar a Ele, para cuidar das coisas dele e agradá-lo, e para servir aos irmãos, para cuidar deles, para cumprir o ministério, para e atender o chamado. Isso mostra que, se você quiser praticar o celibato, então você precisa ter consciência que você não deve ficar o dia todo não fazendo nada, ou ficar desperdiçando a maior parte do seu tempo. Se você escolher o celibato, você precisa dedicar a maior parte do seu tempo a Deus e ao reino dele. Porque aqueles a quem o Senhor chamou para o celibato, ele lhes concedeu o poder para o praticarem. Ele os chamou e os concedeu poder para isto, para que eles se dediquem muito a ele e ao seu reino. Se você for chamado para o celibato, pratique ele. Porque mesmo se você renunciar uma das maiores alegrias e prazeres dessa vida, saiba que o galardão que Deus tem para você será maior do que esposa, maior do que marido, maior do que filhos, maior do que uma família boa, unida, amorosa e feliz. E agora, mais uma palavra para os solteiros. Nós, que somos servos e servos de Deus, e estamos solteiros, o que convém fazermos para que os nossos casamentos durem para sempre é escolhermos bem quem será os nossos cônjuges. Convém que cada um de nós, que somos homens, escolhemos para nós mesmos mulheres virtuosas, mulheres que são bondosas e fortes, para vencerem o mal, para praticarem o bem, mesmo quando é difícil. Por exemplo, para suportarem as tribulações e permanecerem fiéis a Deus e ao cônjuge. Mulheres que pratiquem a verdade e a justiça, mesmo sabendo que às vezes será necessário sentir dores por causa dessas virtudes preciosas. E quanto às mulheres, como é que elas
Elas procurem para si homens fiéis para serem seus maridos, homens que dizem a verdade e cumprem as suas próprias palavras. Porque homens assim são confiáveis, porque se eles disserem que é, então realmente é. Se eles disserem que farão algo como estarem junto, ou cuidarem, ou ajudarem, eles cumprirão a promessa que fizeram. E outra coisa que nós devemos fazermos é isto, que cada um de nós confie em Deus, que neguemos a nossa própria vontade e que escolhamos obedecer a palavra do Senhor. Porque a vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, no versículo 2, é boa, agradável e perfeita. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês gostaram dessa mensagem, eu peço a vocês que apertem no botão de gostei e compartilhar para os seus, principalmente para aqueles que estão precisando ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês e os guarde em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.